Então, com isso, nós vimos o teorema mestre, né? E agora a gente vai ver um antigo amigo nosso, o Quicksort. Então, ele é bem simples, como o Magisorte, né? Primeira instrução custa 1, temos uma chamada função particiona e duas chamadas recursivas. Tá certo? Aí vamos lá para particiona. Particiona, pega o pivô, o último elemento, e começa no começo do trecho do vetor que você quer organizar, né? Então tem só um laço aqui com C dentro, não tem laço ameado. Então, para J de P até R-1, ou seja, para o volume de dados que você quer fazer isso, para O de N, se a J é maior que o pivô, faz isso e troca. Troca é uma operação O de 1, só são três instruções simples, tá? Acho que vocês se lembram disso, né? Então, esse laço entre as linhas 3 e 8 custa N. A instrução 9 custa 1 e a 1 e 2 custa 1. Então, particiona custa O de N. Algum problema, alguma divergência, algum problema em ver isso? Tudo certo? Posso prosseguir? Tudo certo. Então, se isso aqui custa O de N, vamos voltar então para o Quicksort original. Aqui eu ver aqui que ele. Espera um pouquinho, gente. Então, instrução 2 custa O de N. Tá? Temos duas chamadas recursivas. Instrução 1 custa O de 1. Então, vamos lá para o nosso quadro de fórmulas e tentar resolver isso daqui. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui, porque a gente vai escrever tudo para ele. Então, nós temos 2t, tá? Mais O de n. Tá bom? Por que 2t? Porque o quicksort, quando no pior caso, ele vai fazer duas chamadas recursivas obrigatórias. Mais uma pergunta. Que fração dos dados ele está mandando? O O de n é por causa do particiona. Custa n. Mas eu tenho duas chamadas recursivas. Mas que fração dos dados eu estou mandando para cada uma? Quer ver o da recursividade? Eu boto aqui o quicksort de novo. Ok. Quanto ele está mandando para cada uma? O teorema mesh ele pede que eu saiba, não saiba quanto ele está mandando. É complicado. E o teorema mesh pede que você mande uma fração dos dados. No MeasureSort era simples ver isso, porque o MeasureSort calcula o índice do meio. Então ele divide sempre por 2. Aqui não é sempre por 2. Na verdade, não é nem garantido que seja exatamente dividido. Então, deixa eu botar aqui algo que vocês viram bastante comigo no semestre passado. É só você que não sabe. Acho que ninguém tem como saber quanto ele está mandando ali. Ok?
Esse aqui é o visual, acho que vocês se lembram dele, né? Aí o que acontece? Eu vou botar, eu quero todo mundo ordenado. E aí eu mando ele ordenar. Só aumentar a velocidade para o máximo para a gente ter uma comparação. Olha só o que vai acontecer. O pivô é sempre um elemento fixo e é sempre de um lado só. E aí, em sendo sempre de um lado só, o que ele faz basicamente é separar um por vez. Ele só está particionando, tirando um elemento por vez. Quando isso acontece, você tem um pior desempenho no Quicksort. Acho que vocês se lembram que eu mostrei isso para vocês semana passada. Em contrapartida, se o vetor estiver completamente aleatório e eu mandar ele ordenar, aí o pivô, às vezes assim, uma escolha ruim, como essas primeiras, tá? Mas aqui a colher vai pegar um que vai forçar os elementos a uma ordem parcial. E aí ele acelera. Mas novamente não é uma divisão por dois. Bem mais rápido, né? E até com mais elementos. Então, qual é a divisão do Quicksort? Na pior situação, não é uma divisão fracionada, é uma divisão tirando um. E ele acaba se comportando com ordenação de seleção. Cada chamada recebe tirando um e executa n vezes sobre esse n-1. Então ficou a soma de números naturais. E como a gente já viu isso várias vezes, soma de números naturais nos resulta em uma complexidade quadrada. Então, é. Mas, primeira lição daqui: nem sempre o teorema mestre vai salvar a gente. Se a gente não souber determinar quantas chamadas recursivas é feita no pior caso, essa é uma questão mais simples, mas mais importante, que às vezes é difícil determinar, é que fração dos dados vai ser mandada para cada chamada recursiva. No caso, não era uma fração fixa, e algumas vezes pode ser uma fração, mas depende de chamada a chamada, então não dá para determinar. Nesses casos, o teorema mestre não vai poder ajudá-los em nada. Mas a gente também viu que, peraí, professor, os advogados poderiam reclamar, a gente não viu que o quicksort era mais rápido? Bom, porque alguém fez umas continhas, tá? Então, qual foi a primeira conta que a pessoa fez? Primeiro, o cara descobriu que, no pior caso, se estiver tudo ordenado, vai demorar n ao quadrado. Ele descobriu isso. Isso acontece ou o vetor está ordenado em ordem crescente, ou ele é ordenado em ordem decrescente. A ordem decrescente também vai ser bem desagradável, porque ele vai ficar jogando para o final os elementos. Mas ele só vai quebrar em um por vez. Vou deixar rolando aqui para vocês verem. Tá vendo que vira tipo um Insertion Sort às avessas? Na verdade, Selection Sort seleciona o maior e vai para o final. É isso que vai acontecendo de novo e de novo. Mas aí alguém fez as contas. Ok. Que nível de partição eu preciso fazer para acabar sendo mais rápido? Ou para acabar entre um método mais rápido? Tá certo? E essa conta você tem lá no livro, ou Introdução ao Algoritmo, que tem lá na biblioteca virtual de vocês. Se vocês pegarem lá o capítulo de Quicksort, vai estar lá explicando essas contas. Então a pessoa fez a conta, ele não sabia exatamente o número mínimo, mas se ele sabia que se ele pegasse um décimo, ou seja, se eu tivesse 100 elementos, eu pegar o décimo pior pivô possível, e a cada interação ficava tirando sempre o décimo pivô possível, eu acabo sendo um método mais rápido.
Só que aí fica a pergunta, poxa, o décimo faz isso? Então como é que eu faço isso acontecer? E aí vocês vão se lembrar que existe uma outra versão do Quicksort, né? Vocês se lembram que existe uma outra versão do Quicksort? É essa aqui. E aqui a gente tem uma RAM de particiona, que se vocês forem lembrar, não sei se está aqui nessa tela, particiona 2, não, não está aqui não. A RAM de particiona, o que, que ela faz? Ela sorteia um pivô. E eu lhes disse na época que isso era suficiente. Sortear o pivô aleatório para quebrar a pior situação. E o pessoal fez a conta. Se numa interação eu pegar o pior pivô possível e na seguinte pegar o décimo pivô, pior pivô possível, eu fico com o algoritmo ainda mais rápido. Tá certo? E qual é a complexidade desse algoritmo mais rápido? Eu não vou repetir as contas aqui, eu acho que eu acabaria. Não é o tipo de conta que a gente espera que os alunos reproduzam, a maioria deles. Isso é mais uma conta para quem vai para a área de complexidade teórica, em pesquisa. Aí você aprende aquilo dali para ganhar um know-how um pouco melhor na hora de provar suas complexidades. Mas é todo mundo obrigado a saber que nessa situação, uma interação eu dando sorteando o pior pivô possível, na outra o décimo pior pivô possível, a complexidade vai para n log de n. E mais importante, como eu botei esse passo aleatório, eu estou querendo forçar essa ocorrência ou uma ocorrência melhor que ela. Aí quais são as chances de eu ter uma ocorrência melhor que ela? A partir de 100 elementos, a chance de você não ter uma ocorrência melhor, ou seja, a chance de você gerar o pior caso, é igual à chance, é muitas vezes inferior à chance de você ganhar na loteria da Mega Sena 3 vezes seguidas, sozinho, por sinal. Aí quando a sua chance de falhar é igual à sua chance de ganhar na loteria 3 vezes seguidas, sozinho, aí você diz assim, eu estou bem, né? Dá para confiar, né? Entendidos? E quanto maior o volume de dados, esse quicksort aleatorizado, a chance de você ter o pior caso possível fica sendo muitas e muitas, eu não vou nem dizer bilhões de vezes, que bilhões passam rápido nessa conta. Tá certo? Para o quicksort aleatorizado, você sorteia 60 elementos, você sorteia todos os piores pivôs possíveis, é exatamente igual a chance de você ganhar na Mega Sena. Isso com 60 elementos. Com 100 elementos, eu digo com tranquilidade, ganhar 3 vezes seguida sozinho tá mais fácil. Tá bom? Então, temos a exceção, um algoritmo cuja complexidade de pior caso, em verdade, é n ao quadrado, mas se a gente pegar a versão aleatorizada dele, é irreal esperarmos essa complexidade quadrada, a gente tem uma complexidade esperada, e aí tem um termo técnico de esperança da estatística, conhecido como média, de O de n log de n. Tá bom? Mas aí alguém me perguntou, tem algum algoritmo recursivo que fracione os dados e não seja resolvido pelo teorema mestre? Bom, tá aqui um exemplo que todos conhecem. Tá bom? Dúvidas sobre a exceção? Acho que não. Pronto. Eu vou limpar aqui o Jamboard e a gente só vai fazer um exercíciozinho aqui. Tá bom? Não, deixa eu acho melhor deixar para a próxima aula.
Eu vou começar, mas a gente vai terminar na próxima aula. Isso não vai dar para explorar em 30 minutos, não. Eu vou gastar uns 5 a 10 minutos só para começar e a gente continua na próxima aula. Que a gente passa para outros assuntos além de complexidade, tá? Embora a complexidade vai seguir a gente até o fim do curso, porque todos os algoritmos nossos a gente vai perguntar qual é a complexidade. Uma vez, alguém perguntou o seguinte: qual é o limite de complexidade? Qual o melhor que alguém pode fazer em complexidade para ordenar um número? Ordenar um vetor de números, tá certo? Então alguém decidiu fazer o seguinte: ele desenhou uma árvore de decisão. Vocês sabem o que é uma árvore de decisão, gente? Uma árvore de decisão é tipo assim, uma árvore de escolhas. Por exemplo, quando eu comparo dois números, tá? Ou um vai ser menor que o outro. Por exemplo, deixa eu escrever aqui. A menor que B. E eu faço a pergunta, como se fosse uma comparação, um if else. Só reduzir também aqui, que eu vou precisar fazer isso mais algumas vezes. Bom, se sim, eu vou para a esquerda, se não, eu vou para a direita. E executo os passos necessários. Tá bom? Então alguém decidiu assim. Se eu pensar qual seria a decisão de ordenação, tipo o Quick Sort, ou o Session Sort, ou o Merge Sort. Seja o que for que vai acontecer neles, você no final você vai ter uma comparação entre os elementos. Essa comparação eu posso escrever sobre a forma de árvore. É melhor copiar e colar aqui. Tá? Deixa eu copiar, colar, ver se eu consigo mover isso. Tá? E aí é uma decisão. Cada uma vez que eu faço comparação, eu decido se vou para a direita, para a esquerda, até que em um dado momento eu vou chegar numa folha, vamos supor que seja essa, e essa folha, tá certo? Vamos supor que essa seja a solução da minha ordenação. Ou seja, eu comparando os elementos, ela me levou para essa folha onde está tudo ordenado. Então se perguntou-se, se alguém estudou isso e fez a seguinte afirmação: olha, o melhor algoritmo de ordenação do mundo, ele basicamente vai percorrer a melhor árvore de ordenação do mundo e chegar a um resultado. A árvore binária porque eu só tenho duas decisões possíveis em comparações, tá, Aniele? Ou A é menor que B, ou é B maior que A, ou maior ou igual que A. Como se eu tenho dois possíveis desfechos que eu estou interessado, fica binária. E aí o pessoal perguntou qual a menor árvore possível e qual seria o. Será que alguns algoritmos que a gente conhece executa essa árvore? Porque se ele executar essa árvore, então praticamente ele estará executando a melhor árvore possível, será a melhor complexidade para ordenar. Bom, eu acho que eu não vou fazer as contas, que eu acho que estou assim, tendo que fazer isso pela internet vai ser um suplício, ou pelo menos acompanhar isso pela internet será um suplício. Então eu vou contar a história curta. Fizeram as contas, tá? E basicamente o melhor método possível, a melhor árvore possível, vai ter
vai simbolizar a seguinte complexidade. O de n log n. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não tem como ter um algoritmo que, pegando um array e fazendo comparações, produza uma eficiência melhor que n log de n. Tá bom? Consequência desse estudo, o Merge Sort e o Quick Sort, os dois têm complexidade n log de n, então os dois são os algoritmos mais rápidos do mundo para ordenação, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista prático. Tá certo? E essa é a razão pela qual eles são implementados nas linguagens de programação. C++ você tem bibliotecas para Quicksort e bibliotecas para MergeSort. Tá certo? Java é MergeSort, tá bom? Python é curioso, porque as pessoas que fizeram esse estudo descobriram o seguinte: até 30 elementos em session sort com certeza é mais rápido. Acima de 30 elementos, o Quicksort começa a ganhar dele. Então o pessoal fez uma ordenação híbrida. Você se lembra que tanto o Quicksort quanto o MergeSort você tem que dividir nas coisas, em especial o Quicksort. Então imagina o seguinte: em vez de um if, se você só tem um elemento ou não, você faz um if. Eu tenho para ordenar menos de 30 elementos? Se eu tiver para ordenar menos de 30 elementos, eu ordeno esse trecho usando o session sort e não preciso mais fazer nenhuma chamada recursiva. Se eu tiver mais de 30 elementos, eu executo particiona e faço as duas chamadas recursivas do quicksort. Entenderam a ideia? Ok. Eu vou fazer uma metáfora aqui. Vou fazer uma metáfora aqui. Vamos supor que o session sort seja um corredor. E ele é o melhor corredor para entrar com até 30 unidades. Ou seja, 30 metros ele é o melhor corredor do mundo. Ninguém vai vencer ele em velocidade em 30 metros. Tá certo? O quicksort é como se ele dividisse a pista em várias pistas menores. Tá bom? Então ele vai dividindo. Se o pedaço da pista for menor ou igual que 30, ele, em vez de chamar a si mesmo, ele chama uma única vez o insertion sort e fica feliz. Porque ele vai ordenar só aquele trecho da maneira mais rápida possível. Do contrário, se tiver mais de 30 metros, mais de 30 elementos, ele faz o particiona e divide o problema em problemas menores. Tá bom? Que é isso que o Python faz. Tá certo? Python, como vocês chamam sort, ele vai ter a ideia do quick sort, vai tentar quebrar as coisas em problemas menores. Chegou num problema que é com 30 elementos ou menos, chama o insertion sort e a vida fica bela. Ele para de fazer recursão, o que também é bom, e já tem uma solução rápida para o problema. Tá certo? Então, rapidamente, ele resolve todos os problemas. E são essas as soluções para ordenação sem características específicas. O que eu quero dizer por isso? Nós vimos uma ordenação semestre passado. Eu vou estimular a memória de vocês um pouquinho, né? Se lembra counting sort? A gente vai ver ela de novo. Ela é uma ordenação para caso específico, tá? A gente vai relembrar ela e ver por que ela não se enquadra nesse limite de n log de n. A razão já adiantada, nem sempre ela pode ser utilizada adequadamente. Ou seja, há situações em que ela não deve ser utilizada, em assim sendo ela uma ordenação geral.
No entanto, ela sendo uma ordenação de caso específico, os casos em que ela se aplica permitem que ela ordene sem fazer comparações. Se ela pode ordenar sem fazer comparações, os limites dela não estão definidos naquele estudo teórico da árvore de decisão que eu comentei daqui a pouco. Ou seja, a complexidade dela pode ser menor que M log de N. Mas aí eu deixo para a próxima aula. Eu já deixei os neurônios de vocês se expandindo bastante. Deixa a cabeça também descansar um pouquinho, assistir as videoaulas de novo. Eu tenho que atualizar elas hoje, né? Aí vocês voltam mais refrescos para a próxima aula. Tá bom? Com certeza. Eu vou atualizar. Eu fiquei um pouco adoentado esses dias e não pude, mas eu atualizo. Tá bom? Então, gente, eu vou encerrar por aqui. Tá? Se alguém não colocou presença, me avise que eu já coloco. Aí